Jornalista tem que ter diploma? Este é o assunto do Entrevistas. Qual seria o argumento da Federação Nacional dos Jornalistas e dos sindicatos no Brasil, e também seu, claro, com relação à defesa da necessidade de você ter o diploma em jornalismo? Bem, Douglas, a gente acredita, enquanto jornalistas profissionais, que a função do jornalista é bem mais do que simplesmente comunicar. O jornalista tem uma função que é uma função social, ele é um agente social. Cabe ao jornalista a garantia de um direito que é constitucional ao cidadão, que é o acesso à informação. Mas de que forma vai se dar essa informação? De que forma acontecerá o repasse dessa informação? Então, acreditamos que é importante, sim, que o profissional de jornalismo hoje, para a entrada no mercado de trabalho, seja diplomado, porque através disso é que consegue se garantir a lisura na informação, a qualidade nesse repasse de informação e, sobretudo, a ética, que é uma coisa que a gente exige muito hoje do profissional. E qual é a leitura que a Federação Nacional dos Jornalistas e também os sindicatos no Brasil fazem desse cenário e dessa questão? A leitura que se faz hoje é que esse interesse pela não exigência do diploma é, na verdade, dos barões da mídia. Por quê? Porque é muito mais fácil você não exigir salários dignos, não exigir um trabalho bem feito e não exigir locais, espaços e dignidade para o profissional quando esse profissional não tem qualificação. Então, a partir do momento em que se quebra esse vínculo com a formação, quando se quebra esse vínculo com essa exigência pelo diploma, a gente simplesmente cai nessa facilidade de inserir qualquer pessoa no mercado e por preços e salários que realmente são vergonhosos para a nossa categoria. Hoje, só para você ter uma ideia, na FENAGE, na Federação Nacional dos Jornalistas, por conta desta brecha que se abriu, né, sem a exigência desse diploma, o que favorece o fornecimento de registros precários, já existem na FENAGE de 7 ou 8, se não me falha a memória, pedidos de registro para pessoas que assinam simplesmente com a digital. Ou seja, quem é que está pedindo registro profissional de jornalista hoje, Douglas? Analfabetos. Na verdade, a briga pelo diploma não é uma briga dos jornalistas. A exigência do diploma é uma exigência da sociedade, que cobra cada vez mais precisão na informação, respeito com as informações que são repassadas nas matérias, respeito com a fonte. E não adianta, gostem uns ou não, e essa técnica só se adquire nos bancos das universidades. A premissa básica para quem quer fazer jornalismo não é você gostar de escrever. E nem basta também saber escrever, né? Porque tem muita gente que sabe escrever, mas não domina a técnica. E onde se adquire essa técnica? Dentro da universidade. Essa é a garantia que quer se ter. É essa segurança que quer se dar à sociedade, enquanto agente social, que os jornalistas declaradamente são, agentes sociais, é essa segurança que quer se dar à sociedade. E a sociedade já deu prova de que quer profissionais qualificados. A última pesquisa do Instituto Census, que realiza frequentemente uma pesquisa de avaliação do governo Lula, e a última, que foi realizada em setembro, ela questionou justamente a sociedade a respeito da opinião dela com relação ao diploma. O que você acha da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista? 74,3% da população aprova o diploma, quer o diploma, exige profissionais qualificados. E é isso que a gente quer. A gente está do lado da sociedade, em parceria com a sociedade, clamando para que realmente valorizem mais a nossa profissão. A gente precisa de mais respeito. Uma outra situação na realidade das redações que vem a reboque de toda essa situação é a quantidade de estagiários que são usados, usando a sua expressão, pelo baronato da mídia, para fazer trabalhos de profissionais. Há fiscalização em relação a essa situação? Como é que a senhora definiria esse momento? A função do Sindicato de Jornalistas, especificamente, no trato, é uma defesa do profissional, né? E dentro das redações, essa é uma realidade que é inegável, né?
O que se pretende hoje? A luta da FENAGE, na verdade, é justamente para a criação do conselho, porque o conselho, ele teria, conselho, né, federal, ele teria exatamente essa função de fiscalização, ele teria condições de punir as empresas que estivessem abusando da mão de obra, no caso dos estagiários. Por quê? A gente reconhece que existe uma gama de estagiários trabalhando e que fazem um serviço do multimídia, eles fazem absolutamente tudo por um salário pequeno, às vezes um salário mínimo ou até menos que isso. E aí o que se pretende é justamente isso. Pretende-se que se crie esse conselho para que nós tenhamos um poder maior de fiscalização e de punição em cima dessas empresas que estejam extrapolando a questão do estágio. A outra questão é justamente a gente, por exemplo, no caso específico do estado do Pará, o sindicato não tem pernas para fiscalizar todas as redações, e você deve conhecer, por exemplo, Parauapebas, Marabá, Santarém, existem redações alicerçadas, jornais bem estruturados, onde trabalham profissionais que não passaram ainda por um curso de comunicação, mas a gente não tem pernas para fiscalizar. Então, o que a gente pede hoje? O apoio de quem é associado do sindicato, que denuncie, que sejam os nossos olhos nesses locais. Por quê? Porque a gente tem uma comissão de ética dentro do sindicato que faz esse papel de fiscalizar, de cobrar que o trabalho do jornalista, que o espaço onde ele está trabalhando, que as condições de trabalho sejam respeitadas e seja oferecido a esse profissional o mínimo de condições de trabalho para que ele desenvolva a tarefa com tranquilidade, no mínimo. Agora, com relação às mudanças na lei de imprensa, qual é a preocupação dos sindicatos, da FENAGE, diante dessa expectativa do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal? Na verdade, essa discussão também é uma outra discussão nacional muito forte. A FENAGE, assim como os demais sindicatos a ela afiliados, defende a permanência da lei de imprensa. Entretanto, ela realmente concorda com o corte dos 22 artigos que já foram cortados. Agora, é necessário que exista, sim, uma lei de imprensa para não jogar os crimes que são cometidos por jornalistas ou qualquer infração dele na vala comum. É necessário que se tenha que se dê um tratamento diferente aos crimes que são cometidos ou às infrações que são cometidas pelos jornalistas, né? Então, não basta apenas um artigo dentro da Constituição Federal. Há de se haver realmente, tem que existir uma lei específica. E aí a gente defende a permanência, não na íntegra, porque em alguns artigos realmente a lei de imprensa, ela apoia, defende e agarra com unhas e dentes a questão da própria censura. E a gente não é a favor da censura, os sindicatos não são a favor da censura, a FENAGE não defende a censura. E aí, nesse sentido, a gente defende realmente o corte dos 22 artigos dos 77 que existem dentro da lei de imprensa. Então, a partir desses argumentos que a senhora colocou, qual seria a expectativa dos sindicatos no Brasil, da FENAGE, em relação ao julgamento que o Supremo Tribunal Federal vai fazer com relação ao diploma ainda este mês? Bom, antes da pesquisa, como eu te falei, dessa pesquisa, do resultado da pesquisa do Instituto Census, nós estávamos um pouquinho temerosos, mas agora, percebendo que a população também exige essa qualificação profissional, como eu te falei, a gente tem a sensação de que a situação não está perdida. Eu acho que a gente tem grandes condições de reverter essa situação, de mostrar para esses ministros, para esses juízes, na verdade, que vão votar, que é importante essa qualificação. Eles próprios passaram por muita qualificação para chegar onde estão, e é isso que se quer, fazer com que aquele profissional de jornalismo seja cada vez mais qualificado, porque ele se predispõe a fazer. E o mundo globalizado exige isso, Douglas, da gente que está no mercado, né? Quanto mais você se especializa, quanto mais você afina o seu conhecimento e se aprofunda naquilo que você gosta para a tua profissão, é melhor para você,
mais você vai ter espaço no mercado de trabalho. Então, isso é o que a sociedade quer.